Salve, salve! Este é o podcast Eu Tenho Direito, um podcast de discussão do trabalho da assessoria jurídica do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região e dos escritórios conveniados do sindicato. Hoje nós vamos falar sobre a semana de 4 dias e entender por que isso é uma pauta dos trabalhadores, por que isso está na pauta dos sindicatos dos bancários de todo o Brasil que estão em plena campanha salarial, em plena campanha de renovação da Convenção Coletiva de Trabalhos. Eu sou Antônio Vicente Martins, do escritório AVM Advogados Associados, e estou aqui hoje com o economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o nosso DIEESE, o Alisson Dropa, e também com a empregada do Banco do Brasil, não é empregada, é funcionária do Banco do Brasil, que é assim que os trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Brasil se referem. Secretária da Juventude da Contraficute e militante LGBTQIA+, a Bia Garbellini. Bem-vindo, Alisson, bem-vinda, Bia. Antes de começar, eu quero pedir para você que está nos assistindo para se inscrever no nosso canal, dar o like nesse vídeo, compartilhar com o seu colega, com a sua colega, e possa dar visibilidade para esse debate que é tão importante, e a gente começa a falar sobre a semana de 4 dias. Bia, vou começar contigo para perguntar o que é a proposta da semana de 4 dias e por que isso é pauta do movimento sindical agora na campanha de renovação da Convenção Coletiva de Trabalho? Bia, seja bem-vinda. Obrigada, Vicente. Obrigada pelo convite. Então, gente, a gente tem levado, né, essa pauta para a mesa de negociação. Ela é uma pauta que vem também do nosso processo democrático mesmo de construção, né, das reivindicações. Então, ela não surge do nada, né, uma pauta que veio da nossa base também, principalmente observando a mudança no trabalho bancário nos últimos anos, né? A gente percebe muito claramente uma implementação muito rápida de tecnologias, né, de substituição de mão de obra, de tecnologias tipo inteligência artificial, né, que estão vindo aí e acabam reduzindo o número de bancários, né, e sem contar os outros fatores, né, de terceirização e de, enfim, manobras que os bancos muitas vezes utilizam para contratar de forma irregular, né, sem enquadrar o trabalhador como bancário. Mas a gente percebe, né, principalmente essa questão da tecnologia muito forte. E aí, o que a gente discute é o seguinte: a tecnologia ela tem que ser usada também a favor dos trabalhadores, né? A gente não é contra a tecnologia, a gente gosta de tecnologia e a gente acha que quem produz, né, e quem está ali produzindo diariamente e tendo que se acostumar com a tecnologia também tem que ser beneficiado por ela. Então é isso, assim, a gente está percebendo que, a partir dessa demanda da semana de 4 dias de trabalho, a gente tem um potencial gigantesco de geração de emprego, né? Então, isso também é parte de uma questão aí de transição de modelo, né? De transição justa. São todos os debates que estão aí na ordem do dia, né? E que a gente precisa pensar e trabalhar. Então, também parte de uma lógica de que as pessoas têm que ter o direito de usufruir de mais tempo com as suas famílias, né, de usufruir de mais tempo livre para ter mais qualidade de vida e para ter menos adoecimento.
E o legal é que eu acho que o Alisson até vai poder falar mais do que eu sobre isso, porque ele tem os dados estatísticos, né? Mas é que esse modelo da semana de 4 dias ele vem sendo implementado aí em diversos países e em projetos piloto. E os projetos piloto estão mostrando exatamente isso que a gente fala, né? Que não só as pessoas adoecem menos, se sentem mais felizes e trabalham mais satisfeitas, né, com esse tempo, mas também as empresas estão ganhando, né? É um ganha-ganha nesse caso, porque está tendo um ganho de produtividade, está tendo um aumento de lucro aí, então ninguém perde com esse modelo, e é por isso que a gente também está defendendo isso, que a gente sabe que embora o diálogo às vezes seja complicado, né? Mas é isso, a gente quer as empresas saudáveis para a gente poder trabalhar, e a gente quer o trabalhador saudável, feliz, com tempo para viver. É isso. Eu vou ler eu vou dar alguns dados aqui, depois eu passo a palavra para o Alisson para ele poder comentar isso do ponto de vista até de algum olhar sobre economia da questão da proposta essa do trabalho em 4 dias, uma semana de trabalho de 4 dias. Aspas, tá? A semana de trabalho encurtada revelar-se-ia simplesmente uma calamidade para os assalariados do país. Fecha aspas. Essa é uma frase de Harold Mutton, de 1936, e que ele está discutindo a implementação nos Estados Unidos da semana de trabalho de 5 dias. Até então, o trabalho era 6 dias. Então, a frase dele é essa. A semana de trabalho encurtada revelar-se-ia simplesmente uma calamidade para os assalariados do país. Isso é 1936 nos Estados Unidos. Aspas de novo, se algum governo fosse louco o suficiente para tentar simplesmente transformaria a profunda recessão que já enfrentamos em uma catástrofe completa. Matthew Lin, em 2020, a respeito da implementação de uma semana de trabalho de 4 dias. Ou seja, sobre o mesmo tema, o tema de redução do número de dias trabalhados. E aí eu dou alguns elementos. No debate sobre a implementação da semana de 5 dias, a gente não acha que isso nasceu agora, né? É um debate que aconteceu lá logo após o final da Revolução Industrial, no final do século XIX. Em 1908, adotada por algumas pequenas empresas, a semana de trabalho de 5 dias. Em 1926, Henry Ford, ou seja, o maior empresário capitalista do mundo, da história mundial, ele adotou nas suas fábricas a semana de trabalho de 5 dias. 1926. Em 1929, 26% dos assalariados americanos trabalhavam 5 dias. Em 1938, ou seja, depois da depressão de 1929 nos Estados Unidos e Segunda Guerra Mundial, foi aprovada a Fair Labor Standards Act, que estabeleceu para todos os trabalhadores americanos a semana de trabalho de 5 dias. E em 1940, a semana de 5 dias e 40 horas, ela entrou em vigor em todos os Estados Unidos. Aquele ato anterior de 1938, ela estabeleceu um prazo de implementação para as empresas, de adaptação para as empresas. Então, a discussão quanto à viabilidade de uma redução do número de dias trabalhados, ela já foi enfrentada pelo capitalismo e pela classe trabalhadora, porque a implementação disso ela não é simplesmente uma reivindicação da classe trabalhadora, ela é um ajuste do capitalismo a uma condição de trabalho. Há um professor português que está vinculado à Universidade de Londres, que ele fala que a semana de trabalho é uma invenção social.
ela não tem uma lógica dizendo, eu preciso de 2 dias para recuperar a energia que eu gastei no trabalho, ou eu preciso de 1 dia para recuperar. Não, ela é uma invenção social, ela é uma concertação social. E ela é uma concertação social exatamente baseada nos interesses do capitalismo, o que é muito doido, né? E por fim, o último dado que eu dou, e que eu também peguei com esse professor português, o Pedro Gomes, ele fala que a China implantou a semana de trabalho de 5 dias em 1995. Ou seja, foi ontem que a China implantou. E logo após a implantação dessa semana de trabalho em 5 dias da China, a China dá um salto do ponto de vista capitalista, do ponto de vista de produtividade, do ponto de vista de consumo também, porque é isso que é o conceito da semana de 4 dias. Tu aumenta o número de tempo de lazer e, portanto, tu passa a ter um consumo de uma indústria, turismo, academias, enfim, tu passa a ter um consumo que não tem em função, em decorrência de um número menor de dias disponíveis para esse consumo desta indústria, que é, hoje, talvez, uma das indústrias mais potentes do ponto de vista. E isso movimenta também o sistema financeiro, né, Bia? Porque vai movimentar o sistema financeiro, porque o sistema financeiro é movimentado pela indústria de turismo, que tem o consumo do restaurante, enfim, isso é toda uma complexidade que eu acho que é importante de se debater sem preconceito e entendendo que isso é uma adaptação do próprio capitalismo. Alisson, o que eu disse tem uma lógica do ponto de vista da economia? Não, a proposta que tu traz, com certeza, ela está interligada, né? E eu acho que a própria estrutura do capitalismo, hoje, atual, ela acaba reincorporando boa parte daquele puritanismo que o Weber aborda lá na sua teoria, né? Onde, ao invés de você se desprender de aspectos que são ligados à à religião, costumes, e focar no que interessa realmente, que é a reprodução do capital, que é o lucro, que deveria de ser esse o grande espírito, você se prega a preconceitos que, na prática, não se efetivam quando você analisa. E aí eu trago aqui dados, por exemplo, de uma ONG internacional chamada 4 O Dias. Brasil já tem experiências de 4 dias, Sim, sim, Alisson? sim. Existe uma ONG internacional chamada 4 Day Week, né? E no Brasil, 4 dias por semana, é isso. isso. E no Brasil, nós temos um braço, vamos dizer assim, dessa ONG global, né? Que se chama 4 Dias na Semana, né? Que aplicou um projeto piloto no Brasil, que começou em maio de 2023 e foi até agora, final de junho de 2024. Tá? Participaram desse projeto 22 empresas. Né? O formato é exatamente esse que a gente mencionou aqui, que é um formato de 100% da remuneração, manter a remuneração do trabalhador, ele trabalhar 80% do que ele vinha trabalhando e manter ou até mesmo aumentar a produtividade sobre o trabalho dele. Né? E os dados foram fantásticos, não foram nada parecidos com esses grandes alardes de que seria uma tragédia uma redução da semana para 4 dias. Né? Eu trago aqui, por exemplo, dados como melhorou lá as execuções dos projetos melhoraram mais de 60%, o bem-estar dos trabalhadores melhorou em torno de 82%, teve um impacto na redução das doenças de 64% desses sujeitos. A energia familiar e motivação desses trabalhadores teve um impacto de 78,1%. Né? Então, há uma melhora no quadro muito importante. E quando a gente foca também em outro grande aspecto do capitalismo hoje, que são as gerações de postos de trabalho, que é um dos grandes problemas que nós enfrentamos a nível internacional, esse também seria uma solução. Tá? Porque quando a gente observa essa redução na jornada de trabalho em
jornadas que vão lá de 30 a 20 horas, nós vimos um incremento muito significativo nos postos de trabalho, não só nesses setores que vão estar aplicando realmente a semana de 4 dias, mas também nesses setores que vão prestar serviço a essas pessoas que vão estar trabalhando nesse modelo de organização do trabalho. Eu volto a falar, acho que tem muito preconceito nessa discussão, e eu ligaria a própria forma de organização do trabalho no Brasil também está relacionado a isso, né? Quando eu penso a própria regulação da jornada de trabalho no Brasil no final do século XIX, vinha a discussão por que transformar o trabalhador trabalhar 8 horas diárias. Tá? Olha, seria uma loucura o trabalhador trabalhar 8 horas diárias, ele vai usar o restante do tempo para ficar fazendo baderna e tomando cachaça. Tá? E os trabalhadores tiveram que construir, na verdade, uma narrativa dizendo assim, olha, não, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas para qualificação para o trabalho. Tá? Acho que a gente pode ressignificar esse discurso, vamos dizer assim, né? Para dizer, olha, o restante do tempo não vai ser para fazer balbúrdia, né? O restante do tempo vai ser para descanso, para melhora da nossa qualidade de vida e, consequentemente, também para melhora da nossa economia. E para melhora da produtividade. Exato. Sabia que tu sabe que eu sou bem ligado a futebol, né? Então, e tem uma coisa que muitas vezes o pessoal fala, assim, que é um levantamento de um percentual muito elevado de que os gols eles acontecem no final das partidas. Né? E não é uma coisa assim aleatória, ela é decorrente do cansaço das pessoas, do cansaço dos jogadores que estão envolvidos física e emocionalmente naquela prática, né? Então, ele acaba acontecendo o gol no final do jogo, ou acontecem as decisões das partidas mais para o final do jogo, exatamente pelo cansaço. E é em decorrência também do cansaço que acaba também acontecendo uma queda de produtividade evidente. Quer dizer, a Bia, quando senta no caixa e começa a trabalhar, ela tem a produtividade 100 no começo daquele dia de trabalho. No final daquele dia de trabalho, a Bia vai estar com uma produtividade de 50, de 60, não importa o número, mas é evidente que cai. E é evidente também que acontecem os erros exatamente nesse período, no período de final. E também do período de acúmulo do trabalho. Então, é evidente que se a gente reduzir o número de dias trabalhados, nós vamos também ter um impacto de economia. E também vamos ter um impacto de economia quando a gente, e nós não tratamos disso, e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Bia, é do trabalho invisível, né? Porque é evidente que as mulheres que executam percentualmente o maior número desse trabalho invisível, o trabalho dentro de casa, o trabalho de cuidados domésticos, com a família, com filhos, etc., esse trabalho invisibilizado, ele poderia e pode ser feito com muito mais qualidade e também determinando uma melhor produtividade nos 4 dias que a pessoa vai estar vinculada à execução das suas atividades, digamos, de carteira assinada ou de trabalho efetivo ali, de remunerado por alguém. É isso mesmo também que a gente tem que pensar quando a gente fala da questão essa da adoção de um sistema desse de 4 dias de trabalho por semana, Bia? Eu acho que é importante a gente nunca desvincular um debate do outro, sabe? Porque isso a gente faz muito também dentro da nossa negociação, né, da nossa campanha nacional, que é assim, a gente quer a redução da jornada, né? A gente quer aí a semana de 4 dias de trabalho, mas a gente também discute lá na nossa mesa as questões da equidade de gênero, né? A gente discute a questão das responsabilidades compartilhadas, né? A gente está levando esse ano para o Banco do Brasil a pauta da licença parental,
que é uma licença igual para pais e mães, né? E também, enfim, para casais homoafetivos, mas também visando essa questão da equidade de gênero, né? Porque isso é muito importante. Não adianta também a gente reduzir para 4 dias a semana de trabalho formal, né? E nos outros 3 as mulheres continuarem sobrecarregadas dentro de casa fazendo todo o trabalho sozinhas, né? Isso passa por uma série de questões, passa por construção de política pública também, de cuidado, né? Que inclusive o governo federal está discutindo, né? Uma política pública de cuidado, né? Pensando um pouco mais nessa questão da sobrecarga da mulher, mas também passa por discutir, olha, os companheiros têm que se responsabilizar também, né, por esse trabalho. Porque, assim, o trabalho é o que nos torna humanos, né, vamos dizer assim. É o que nos torna diferente dos animais, essa capacidade de transformar as coisas, né, para que a gente possa usá-las. E isso é trabalho, né? Quando você transforma um alimento cru em um alimento cozido, pronto, isso é trabalho. Quando você limpa a sua casa para ela ficar mais agradável de você estar dentro dele, e aí a gente precisa mesmo de mais tempo para este trabalho, que é o trabalho que nos humaniza, e menos tempo no trabalho alienado, né? No trabalho que a gente tem que fazer para a nossa subsistência, sabe? Então, eu acho que é isso, assim, é nunca descolar um debate do outro, mas entender que, sim, essa redução da jornada formal de trabalho vai ajudar muito a gente conseguir distribuir essas tarefas necessárias para a manutenção da vida, né, de forma mais igualitária e de forma mais tranquila, mais humana, assim, né, para quem está responsável por esse trabalho. Alisson, o que essa experiência, do ponto de vista de algumas empresas aqui que adotaram, o que ela pode contribuir, digamos, para a formação de uma cultura efetiva para esse debate? Eu me lembro que quando teve a Constituição de 88, houve uma redução de 48 para 44 horas semanais, né? E isso já teve todo esse debate de, não, mas as empresas vão quebrar, não vão ter capacidade de concorrência com o mundo exterior, etc., né? Me parece que a adoção essa de uma semana, ou dessa experiência de uma semana de 4 dias, ela pode colocar o Brasil num outro patamar do ponto de vista dessa resolução ou dessa disputa capitalista, né? Certamente, certamente. E também eu acho que a gente, pelo menos até a partir de 2017, nós estávamos no canto do ringue dos direitos trabalhistas, né? Nós estávamos só perdendo direitos, né, do ponto de vista do direito formal. E trazer essa discussão de ampliar o direito ao direito de 4 dias na semana também é um ganho na própria discussão da construção dos direitos do trabalhador, né? Porque não é um direito somente do trabalhador, ressaltando, como a gente já apontava na nossa conversa aqui, é também um ganho para o setor empresarial, né? Para os bancos, trazendo a experiência brasileira do 4 dias da semana, mostra que as empresas que adotaram o modelo, os empregados conseguiram captar mais de 30% a mais de clientes para as empresas, né? Isso no setor bancário? Não, no modelo que foi utilizado, certo, né? Entendi. Pela 4iken, né? Ao mesmo tempo, 28,6% dos trabalhadores disseram que não mudariam de trabalho de forma alguma para a empresa adotar esse modelo de organização do trabalho. E outros 36,8% diz que só trocariam de local de trabalho se ganhasse um aumento de mais de 50% de salário. Ou seja, ele traz para o
para o ambiente de discussão um novo modelo, não só de organização do trabalho, mas um novo modelo mesmo de organização de sociedade, né? E coloca em reflexo esses discursos que eu chamo aqui de retrógrados, realmente, de que apontam como este modelo vai destruir a nossa economia, como aconteceu em 88, como aconteceu em 58 com o 13º salário, como aconteceu na década de 40, com a implementação da legislação trabalhista. Todo argumento que vinha no sentido de trazer um aspecto progressista para a melhora das condições de trabalho, sempre se utilizavam de argumentos, de frases de impacto, dizendo isso vai destruir nossa economia, destruir nosso empresariado. Eu acho que muitas vezes é um raciocínio que é quase simplório, né? Exato. E ele é um raciocínio simplório do ponto de vista de que é quase a gente enxergando que o trabalho hoje ele tem o mesmo modelo do Tempos Modernos do Charlie Chaplin, né? Aquele filme mudo que a gente viu lá da década de 30 que mostrava uma fábrica. Então, o conceito de trabalho que a gente tem hoje, ou quando está fazendo essa discussão muitas vezes, e às vezes está fazendo a discussão até com um capitalista, com alguém que é um empresário e tal, e que ele acaba repetindo uma fórmula, ou ele acaba repetindo um argumento que é um argumento completamente dissociado da própria realidade dele. O professor Pedro Gomes, que eu fiz a menção aqui para vocês, esse livro ele está editado só em Portugal por enquanto, tá? Mas ele fala o seguinte, ele pega 4 economistas, tá, Bia? E 3 deles absolutamente capitalistas, absolutamente liberais, digamos assim, nem capitalistas, mas clássicos assim, e ele pega ideias desses economistas e embasa nessas ideias desses economistas razões, ideias que, evidente, eles não estavam discutindo a questão da semana de 4 horas, mas ele pega ideias desses economistas e usa essas ideias para justificar. Eu vou ler o que o professor cita dessas ideias. E o primeiro deles é Keynes, tá? Que é um clássico, né, o Alisson? O Alisson pode depois nos situar melhor, Bia, aqui das razões. Só um detalhe, é um dos sujeitos que salva o capitalismo também. Exatamente, né? exatamente. O capitalismo estava destruído em 1929 e esse sujeito é chamado para... Keynes, então, ele pega 2 ideias de Keynes, tá? Porque é possível de que a economia não diz quantos dias temos que trabalhar. E o segundo ponto é que vai estimular a economia através da procura das indústrias de lazer. Ou seja, Keynes ele defendia isso, né? Defendia de que o consumo, de que o aumento de consumo ele tinha essa possibilidade. Depois ele pega Schumpeter. É Schumpeter que fala? Schumpeter. Que é um economista de 1883 a 1950, né? Ele diz que a semana ele justifica do aumento da produtividade, que é fundamental para a economia, e porque desencadeia o potencial do talento inovador. Aqui ele faz um parênteses, ele diz que o tempo de lazer, o tempo disponível que tu tem, ele te permite que tu aumente a tua capacidade inovadora, a tua capacidade de inovação. E a tua capacidade de inovação é que é a inovação da sociedade e a inovação do capitalismo. E o exemplo que ele traz é de Ford. Que Henry Ford trabalhava numa empresa de Thomas Edison, uma empresa de eletricidade, e que no tempo de lazer dele, ele demorou 3 anos no tempo de lazer, porque era muito pequeno o tempo de lazer, para construir o primeiro protótipo do carro dele, que depois ele conseguiu colocar isso numa fábrica, etc. Aí depois ele pega Marx e fala que 2 ideias de Marx que podem ser apropriadas e justificar a adoção da semana de 4 dias. Reduz o desemprego tecnológico, a redução do desemprego tecnológico, e aumenta os salários e reduz a desigualdade. Então, são 2 ideias de Marx que são usadas para a justificação dessa tese. E, por fim, ele utiliza ideias de von Hayek, é isso o nome, né? Que é um dos pais do novo liberalismo econômico, né? Portanto, um dos caras que vinculados a esse novo capitalismo, e que ele diz que
a adoção, uma das ideias é de que dá às pessoas mais liberdade para escolherem o que fazer com o seu tempo. E reconcilia uma sociedade polarizada e esvazia os movimentos populistas. E ele faz o link de que a adoção nos Estados Unidos da semana de 5 dias, lá em 1938, como eu falei para vocês, ela reduziu a capacidade de ataques populistas que surgiam nos Estados Unidos pós a Grande Depressão de 1929, e, portanto, num contexto de disputa que acarretou a própria Segunda Guerra Mundial, né? Quer dizer, Hitler, Mussolini, o fascismo, o nazismo, eles se sedimentaram numa disputa populista e aí ele usa esse pensador capitalista para fazer também essa justificativa. Estas são ideias que eu acho que são fundamentais da gente poder aprofundar, para a gente poder debater com os nossos, com a nossa categoria bancária, com outras categorias de trabalhadores, porque eu acho que não é um sonho isso, não é um sonho impossível. Eu acho que é um debate extremamente atualizado, extremamente tormentoso, é evidente, que vai encontrar resistência, mas eu acho que ele deve e pode ser feito por nós. Bia, qual é, por enquanto, e a gente já vai encaminhando para o encerramento, qual é a posição ou como os bancos estão reagindo a isso dentro da mesa de negociação que está acontecendo agora, está sendo contemporânea aqui com relação à Convenção Coletiva de Trabalho e a essa pauta que foi apresentada pelo Movimento Sindical Bancário. Bia? Bom, a gente levou a pauta, né? E aí, para quem não está muito familiarizado com o rito, é importante contextualizar que nesse primeiro momento da campanha a gente leva as pautas, a gente apresenta e no geral existe um pouco de debate, sim, mas no geral a FENABAN, que é a associação, né, a Federação Nacional dos Bancos, fica de trazer as respostas posteriormente. Mas eles reagiram com bastante medo, né, a nossa proposição, falando sobre os riscos, que não os projetos piloto ainda são muito recentes, que as empresas que adotaram o modelo, por enquanto, são empresas com poucos trabalhadores, não são empresas do tamanho, né, dos 5 maiores bancos aí, que são, né, bancos grandes com muitos milhares de trabalhadores, enfim. E deram essas justificativas aí, mas não apresentaram ainda uma resposta, e a gente vai seguir cobrando isso e seguir pressionando, né? Mas eu acho que, assim, fazendo aqui já uma avaliação meio final, né, para a gente se encaminhar, eu acho que é uma coisa que é inevitável, né, na verdade. Os empregadores eles vão ter que entender que em algum momento isso vai ser inevitável. E a gente está vendo isso em vários momentos, né? A gente está vendo, por exemplo, existe eu acho importante a gente falar, a gente estava conversando antes de gravar aqui, do movimento, o VAT, né, que é o Vida Além do Trabalho, que é um movimento de trabalhadores pelo fim da escala 6x1, que é outra coisa que não faz o menor sentido continuar existindo, né? Não se justifica existirem trabalhadores que trabalham 6 dias por semana e só tem uma folga, né? Pior ainda mais nos trabalhadores do setor de lazer e entretenimento, que além da escala 6x1, tem uma folga de domingo a cada 7 semanas. Então, assim, é uma crueldade, sabe, esse tipo de escala, né, saindo até um pouco do nosso âmbito bancário, que não faz mais sentido, né, num mundo que está, assim, que a gente precisa ampliar a oferta de emprego, que a gente precisa humanizar mesmo, né, o trabalhador, sabe, colocar esse trabalhador de volta ali como uma pessoa,
né, que tem necessidades, que tem uma família, que tem uma vida, que precisa, né, de mais tempo aí para usufruir dessa vida. Então, eu acho que esse é um debate inevitável, porque os mais jovens, e aí falando um pouco de juventude aqui, porque esse também é um tema que, obviamente, permeia todo o meu trabalho, né? Mas os mais jovens, eles simplesmente já não se submetem à escala 6x1, já não se submetem nem a semana de 5 dias, né? Os mais jovens, só que infelizmente isso acaba hoje com a deterioração dos direitos trabalhistas que a gente vem vivendo desde 2017, isso acaba empurrando esse jovem para a informalidade, né? Mas mesmo assim, esse jovem ele prefere estar informal do que se submeter a 8 horas por dia, 6 dias por semana ou 5 dias por semana, né? Ele prefere ter uma flexibilidade de jornada de alguma forma, mesmo que no final ele acabe trabalhando mais tempo e acabe ganhando menos. Mas para mim isso é muito sintomático de como também as empresas vão ter que se adequar, né, a esse funcionário do futuro, a esse trabalhador do futuro, né, que em algum momento vai se qualificar, vai chegar no mercado de trabalho formal e não vai se submeter a esse tipo de regime mais, né? Não aceita. Isso não é raro, tá? Isso tá sendo um movimento aí que está sendo pesquisado entre a juventude por conta disso. Então é inevitável, né? Pensar novos modelos, pensar numa jornada menor e mais qualidade de vida para os trabalhadores, eu acredito que seja a próxima grande transformação, assim, né? Do ponto de vista da classe trabalhadora. E, enfim, vai ter muito choro e ranger de dentes, assim como teve, né? É isso, quando proibiu-se que as crianças pudessem trabalhar, né? Diziam que ia quebrar as fábricas. Quando se proibiu de trabalhar 20 horas por dia, vai quebrar as fábricas. Enfim, não quebrou e é isso, né? O capitalismo ele também vai encontrando, né, seus meios de continuar existindo e nós, como classe trabalhadora, vamos encontrando também novas formas de ir driblando, né, o acúmulo de capital e ir driblando essas formas de exploração. Eu acredito que esse é um caminho que já está em curso, assim, não tem muito como evitar, mas cedo ou mais tarde isso vai ser implementado. Eu acho que é interessante assim a expressão que tu usou de que a FENABAN nesse debate demonstrou medo do debate, o medo da proposta, né? Mas eu acho que uma coisa é ter medo, outra coisa é ter preconceito no debate para fazer, entende? Assim, então, eu acho que quando é feito o debate, e acho que são avanços que a gente vai tendo, até muitas vezes as propostas que a gente vai apresentando em nome da classe trabalhadora, elas também são propostas que elas vão sendo construídas, que elas podem ser pensadas, que elas podem ser mediadas, né? Elas podem ser elaboradas também dentro do que a gente está reivindicando. Eu acho que o que é importante é saber que é um debate sério e que a gente pode fazer e deve fazer. Alisson, para encerrar aqui, tá? Assim, esse debate está sendo acompanhado pelo Diese e a gente pode contar com o Diese nessa construção também Não, com dessa certeza, proposta. com certeza, tanto no nível macro da nossa economia, quanto no próprio setor bancário, a gente vem acompanhando muito próximo realmente a discussão, tanto também nas mesas de negociação, né? E eu chamaria atenção assim, pegando o gancho que é na mesma direção da Bia, né? De que há necessidade de manter esse diálogo, né? Estabelecendo como o Pedro Gomes aqui, que o Vicente traz 4 matizes teóricas muito divergentes entre elas, mas que conseguem chegar a um patamar de assertividade em relação a essa temática. É possível também, os dados estão mostrando isso, que é possível a gente chegar a um patamar de assertividade a curto ou a médio prazo sobre esse tema. Legal.
Então, eu quero agradecer demais de novo o Alisson, que esteve conosco aqui hoje, que é o economista integrante do Departamento Intersindical de Estatística e Estudo Socioeconômico, Alisson Dropa. Quero agradecer demais também a Bia Garbellini, secretária da Juventude da Contraficute e funcionária do Banco do Brasil. Foi nossa diretora aqui dos sindicatos bancários de Porto Alegre. Ainda sou. Ainda é, né? Será sempre, Bia, será sempre. Mas a Bia é uma grande dirigente sindical aí. E alguns desses temas são muito atuais e eu quero depois te convidar para conversar um pouco sobre isso, Bia, sobre essa questão do trabalho informal. O Alisson pode também participar. E, daqui a pouco vocês vão ficar de titulares aqui conosco, porque é um debate bem interessante, bem importante, um debate para a categoria bancária também, essa coisa do trabalho informal, da precarização e tal. Então, eu conto com vocês aí para a gente poder aprofundar esse debate. Este é o podcast Eu Tenho Direito, é uma produção do Sind Bancários. Na apresentação, eu, Antônio Vicente Martins, na produção, junto comigo, Laís Esker, na técnica, Diego Dornelles, a coordenação de comunicação é da Aline Adolfes e a direção de comunicação é de Gilney Nunes, o diretor de Gilney Nunes. É isso aí, salve, salve e até a próxima. Eu Tenho Direito.